por eleições no seu local de trabalho. Se isso é nepotismo, eu tenho muito orgulho de ter uma filha concursada que passou num concurso público e que foi indicada pelos seus pares para chefiar um setor. Isso não é nepotismo. Nepotismo é muito mais. Nepotismo é o que nós observamos em determinadas situações, e eu gostaria até que o deputado Zé Edmar, que é autor de um projeto de lei que trata dessa questão, pedisse urgência na votação desse projeto, porque eu tenho certeza, deputado Zé Edmar, que o senhor não é conivente com situações como essas que existem aqui dentro da Câmara Distrital. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que luta política se trava em outro nível. Luta política se trava através da demonstração da construção de uma sociedade onde nós possamos abolir a mentira, a inverdade, a falta de caráter, a falta de honestidade. E isso eu sinto e presencio nesta bancada, que é a bancada do PMDB, que deveria, neste momento, estar aqui dentro do plenário. E eu gostaria de travar com essa bancada o discurso político e não o discurso de escrever, de se colocar através de um cidadão que eu sequer conheço para aqui fazer acusações improcedentes. Portanto, está aqui mais uma vez uma vacina antirrábica, um diazepínico, para que vocês possam ter a calma e a certeza de vir aqui falar a verdade, porque a verdade é o que deve ser dito, não mentiras. Com a palavra, deputado João de Deus. Se abstendo, vou chamar o deputado César Lacerda. Estando ausente, chamo agora o deputado Manuel de Andrade. 10, rapaz. Você, mulher é diferente. Mulher é diferente. Aqui 2 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, meus amigos presentes, as galerias, naturalmente que nós precisamos fazer uma ligeira leitura do que foi aqui dito há pouco instante. Mas antes de começar, eu quero aqui enaltecer a participação da equipe do Gama no campeonato que está em curso. O time gamense, mais uma vez, elevou a imagem de Brasília, disputando com muita garra, com muita dedicação, com muito amor, o nome da cidade e do Distrito Federal. Eu quero registrar essas palavras para dizer da importância da equipe gamense no campeonato nacional. Mas, senhor presidente, eu quero agora começar a fazer uma ligeira leitura daquilo que foi dito. Primeiro, eu ouvi aqui algumas seringas, e eu pergunto se a autora tomou alguma hoje. Porque me parece que ela está carente, necessitando de tomar 2, uma pela manhã e outra à tarde, para evitar justamente esse comportamento impróprio a um parlamentar que se preze. E diria muito mais. Precisaria aplicar umas dessas injeções em alguns servidores do GDF, que estão numa situação doentio, quase que em estado de coma. E tamanha é a raiva e o ódio que ele acomete. Mas é bom que a deputada, ao invés de fazer essa apologia de xingamento aos deputados que têm o seu dever de fiscalizar esse governo incompetente e omisso que está aí, ela deveria, além de tomar a injeçãozinha todos os dias, pela manhã e à tarde, que é a que eu recomendo, a minha receita é essa, que ela vá com sua maletinha à frente dos hospitais, e principalmente em Taguatinga, está aqui, hospital sem médicos. Que está a deputada aqui fazendo? Porque ela não vai lá em Taguatinga se apresentar
e se colocar à disposição da população carente que precisa de tratamento médico. Naturalmente, que o partido que dá sustentação ao governo não tem mais o que dizer. A conversa dele é a conversa de caranguejo. É de andar para trás. Tudo que se faz aqui é justamente se dedicando a fazer referências ao que fez ou deixou de fazer o governo anterior. Como se esse governo não tivesse o compromisso de trabalhar por Brasília. Até parece que Cristóvão queria ficar igual um papangu. Talvez ele quisesse ficar igual um papangu. Sentado e prostrado, enfeitando a novena. Lá no Nordeste é um papangu, aquele palhaço lá que não faz nada. Talvez estivesse por aí. Então é preciso que o governo Cristóvão trabalhe. E que os deputados do PT façam uma retrospectiva do seu comportamento nesta casa durante o governo passado. Quando se fala em PTU, quando se fala em PVA, nós aqui defendemos o IPVA compatível com a condição do proprietário de veículo. O IPTU também. O que o governo quer agora? Ao mesmo tempo que fala que houve uma recaída nos preços dos imóveis e dos automóveis, ele quer levantar a alíquota, prejudicando ainda mais o proprietário dos veículos e de moradias e de prédios comerciais e de propriedades de modo geral. De forma que eu tenho certeza que o PMDB não vai permitir. E os deputados aqui, Cláudio Monteiro, por exemplo, que foi um defensor permanente de um IPVA reduzido e que pudesse ser compatível com a condição do proprietário. Brasília é diferente dos outros estados. As nossas pistas são bem ocupadas e, com isso, com certeza, o nosso IPVA poderia ser melhor aproveitado e, com isso, o dinheiro arrecadado poderia estar hoje recuperando as pistas, tapando os buracos, melhorando a sinalização, construindo viadutos e não pegando o dinheiro e desviando para outras atividades. Quando se fala aqui em crítica ao governo federal, é bom se dizer com clareza que esse governo federal já repassou mais recursos até o momento do que foi o repassado o ano passado para o governo local. E é preciso que o governo Cristóvão assuma de frente a responsabilidade de dar segurança a Brasília. É preciso que ele, como mandatário desta cidade, que assuma a responsabilidade. Não fique por aí enganando a população e repassando unicamente a responsabilidade para o governo federal. É preciso que ele assuma esse papel. Senhor presidente, eu quero a mesma compreensão que Vossa Excelência teve com a deputada Maninha. Eu realmente não estou carente de injeção, eu estou até receitando para a deputada aqui que trouxe tomar uma injeção antirrábica, porque de repente ela diminui o estresse dela. Mas eu quero dizer, senhor presidente, eu quero dizer para Vossa Excelência que nós precisamos, Vossa Excelência aqui se referiu à indicação da CPI da Terra, que o PT naquele tempo fez o maior escarrossel, prometendo mudanças se porventura ganhasse o governo. Ganharam o governo. Nada fizeram até agora, só promessa e simplesmente discussando em cima do governo anterior. Parece que esse governo não olha para frente. Esse governo só olha para trás. E eu até brincava, quando eu falo, tem pragas, parece que são pragas que vieram a Brasília. Parece que todas as terras, até as terras santas recebem pragas. E Brasília recebeu também. E eu comentava com o evangélico dias atrás, e perguntei para ele qual era a diferença entre Moisés e Cristóvão. O evangélico não soube responder, ficou assim pensando. Mas eu quero dizer para vocês que a grande diferença entre Cristóvão e Moisés é a única. Moisés tirou o povo das pragas e Cristóvão levou as pragas para o povo. É a grande diferença é essa. Então é preciso, meus amigos, que esse governo olhe para frente, que esse governo trabalhe, que esse governo realmente cumpra as promessas feitas em Palanque, a GAN da Polícia Militar, que até hoje não cumpriu. Está aí a discussão a respeito também da própria isonomia da Polícia Civil, que está em pé de guerra, e se acontecer, a responsabilidade é do senhor Cristóvão Buarque. É ele que é responsável, se porventura aumentar ainda mais o colapso da segurança pública,
porque nós já estamos vivendo em colapso, uma situação realmente calamitosa. É por aí que nós precisamos, justamente, senhor Cláudio Monteiro, que Vossa Excelência diga para Cristóvão que ele é responsável único pelo descompasso e pela insegurança em Brasília. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado. O discurso da deputada que antecedeu o deputado Manelzinho, embora ela não tenha feito nenhuma menção ao nome de qualquer parlamentar, ela citou nominalmente o meu partido, que é o PMDB, e como líder desse partido, portanto, com a responsabilidade de defendê-lo das inverdades assacadas contra a legenda, eu solicito a Vossa Excelência o direito de resposta. Muito obrigado. Vamos verificar. As notas taquigráficas. Convido para falar da palavra deputado Daniel Marques, estando ausente. Deputado Marco Lima, estando ausente. Deputado Cafu. Convido o deputado Cafu a fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu queria colocar algumas leituras, algumas impressões sobre o momento que nós estamos vivendo. Essa cidade, ela criou, por força da relação com o poder, uma cultura que nós, enquanto PT, não qualificamos e, na realidade, quando viemos à rua, nós a combatemos. Né? As negociatas, o tapinha nas costas, o tráfico de influência, a propina, a corrupção, o jogo de cena, enfim, o território que nós estamos dentro dele, em que o poder é exercido enquanto poder político, ele traz essas mazelas, essas práticas, esses modus operandi. E o país, a duras penas, depois de um período de amargura, de sofrimento, não é? Um período doloroso, que foi quando os generais ditinham e determinavam o rumo das coisas, já que era como se fosse ordem do dia. O famigerado decreto-lei continua como um resquício desse período. E nós tínhamos os companheiros que construíram trincheiras de luta. Os anos 80, para os economistas, é dito como a década perdida. E para nós, não é a década perdida. Para a sociedade civil, não. Para a sociedade civil, os anos 80 seria o chamado rito de passagem para o fortalecimento das organizações que nós entendemos aponta para a soberania, para a autonomia, fundamentalmente do movimento popular e do movimento sindical. Eu diria, nos anos 80 surge a CUT e todas as outras centrais sindicais posteriores. Nos anos 80 surge um vigoroso movimento a favor da reforma agrária. O MST está aí, é um movimento dos anos 80. Nos anos 80, o movimento popular, a duras penas, forçou as entidades, as instituições, as denúncias com relação às mazelas, à impunidade, o desmando, a omissão, a prevaricação. Os anos 80 desdobra numa década que nós estamos aqui. O meu partido surge desse processo magnífico que a sociedade civil brasileira procura construir. Não é à toa. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro viverá de novo essa experiência do povo na rua.
Foi o povo na rua que apontou para uma série de práticas diferenciadas, contrária àquelas práticas dos corredores, do subsolo. E o MDB ajudou a construir isso. Agora, eu queria dizer, aonde é que estavam os atuais parlamentares do PMDB nessa trajetória? Com quem eles andavam? A quem eles paparicavam? Se lembra daquele bate-coração, João? Quem foi que bancou dizer que a cidade tinha que receber um general ditador que preferia cheiro do coxo? Disse que o cheiro lá do território dos cavalos ali na Granja do Torto era melhor do que cheiro de polvo. Quem foi que bancou o bate-coração? Quem foi que bancou a campanha do Collor? Quem foi? Que PMDB é esse? Que PMDB é esse que quer assacar uma história que essa bancada não tem o direito, não está qualificada, porque construiu a trajetória política no oportunismo, no pula-galho. Chega! Chega! Eu quero saber qual vai ser o próximo partido que vocês vão tomar para vocês, porque a história política de vocês é de oportunismo. A história política dessa bancada, ela é de galho em galho, para não perder. Ela é populista, ela é eleitoreira. Por isso, dos deputados do PMDB dessa bancada, eu tenho claro qual é o sentimento. Olha para a nossa cara. Bom, eu topo essa discussão. O meu partido, nós cometemos um erro. Pagar as contas do Roriz e não denunciá-las. Pagar contas superfaturadas. Deputado Cafu. Foram 120 milhões de reais que esse governo pagou. Contratos terceirizados, obras que ficaram para nós. E vem aqui dizer que eles têm moral, mas que moral? O deputado Odilon Aires esse dia me disse assim: Cafu, eu vou dizer quem é quem, eu quero que ele diga. Eu topo essa discussão e eu digo aos senhores, o PMDB, eu vou encerrar, o PMDB tem uma história que não mereceria essa bancada que está aqui. Aliás, essa bancada que está aqui mancha, emporcalha a história do anterior. É triste imaginar que o PMDB esteve conosco na luta pela anistia. Imaginar que o PMDB esteve conosco na luta pelas diretas. Imaginar que o PMDB esteve conosco na denúncia às torturas. E hoje nós temos gente aqui que passou junto daqueles que nos torturaram, daqueles que usaram da impunidade, daqueles que usaram do poder para sonegar, para mentir, para macular, para mascarar. Esse é o PMDB que está dentro dessa casa querendo sacar o quê? Eu quero perguntar onde é que estavam essas pessoas naquele tempo de luta, com quem elas andavam, a quem elas serviam, todos que são hoje parlamentares do PMDB. Por isso, eu acho que essa casa não merece esse tratamento, porque essa casa é uma história de luta dessa cidade. E nesse momento, tem bancada aqui dentro que não qualifica essa luta. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, eu estou inscrito para falar, e entre as pessoas que estão colocadas nessa lista, eu seria o próximo, já que o deputado Odilon Aires já foi chamado, não se encontrava no plenário no momento, então eu gostaria de falar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, esse deputado está aqui, não pode reclamar de ausência de ninguém do plenário, que ele pouco aparece aqui, preparando a sua voada definitiva. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra. O senhor, questão de ordem levantada pelo deputado Rodrigo Hollenberg, devo alertá-lo que
é obedecida a ordem cronológica da assinatura. Dentro dessa ordem, o deputado Odilon Aires tem preferência. Portanto, a palavra é do deputado Senhor presidente, Odilon mas ele já foi chamado e não estava presente no plenário. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, servidores desta casa, membros do PMDB, deputados da oposição, deputado do governo, eu quero relembrar um pouco aqui, junto com alguns colegas nossos, do MDB. Eu cito aqui o meu companheiro César Lacerda, eu cito aqui o meu companheiro Manelzinho, eu cito aqui o meu companheiro da ala progressista, de Mar Pirineus. Quando o PMDB tinha 11 correntes no Distrito Federal, eu era da ala progressista do PMDB. Juntamente com alguns colegas por aí, que hoje passaram pela fileira do PMDB, como Eurípides Camargo, como o senhor Cristóvão Buarque, que vivia pedindo emprego junto ao governo federal, e quero Moacir, entre outros. Nós temos lá a relação, a história de Brasília, da democracia de Brasília, e fazia parte este grupo que hoje assola o Buriti. E queria fazer uma reflexão aqui aos nossos companheiros. Quem viajou pelo PMDB na época da ditadura, ou era caçado, ou era a serviço da ditadura, a serviço do FMI. E este governador que está aí viajou. Esse governador que está aí, ele era o quê? Ele era o agente do serviço secreto do FMI em Washington. 10 anos no Washington. Fazendo o quê? Enquanto aqui, nós estávamos na peia aqui, o Odilon Aires, a sua família. Eu sou de uma família respeitada no interior de Goiás. Do PSD. Não sou de Arena, não sou do PDS, não sou do PFL. Tenho uma história única. Não ando procurando trampolim político como? Tenho visto companheiros aqui sentados, que veio do PDT com a cara lavada, filando hoje, fazendo fileira hoje no PT. Fazendo fileira no PT e procurando pessoas aí para defender. Nós não precisamos de ninguém para defender nós, não. Nós temos nosso mandato. Todos os deputados aqui foram eleitos. E diga-se de passagem, Cafu, tivemos mais votos do que Vossa Excelência. E em cima de propostas sérias, em cima de trabalho. Sou o único administrador regional que vou mandar prender, já prendi um cidadão que questionou uma obra pública nossa no Cruzeiro. O João Sertão foi condenado, terá 2 anos de prisão em regime aberto, por enquanto, porque quis denegrir a imagem de um homem público. E aí, eu gostaria de fazer um apelo à senhora deputada. Esta pasta aqui é da vida pregressa de seu partido, que votou contra a promulgação da Constituição Federal e hoje se diz defensor da estabilidade, quando lá, junto com o doutor Ulisses, votou contra. Não, o PT não tem essa moralidade não, minha amiga. A senhora Erundina, em São Paulo, tem 2 secretários presos. Em São Paulo, a senhora Erundina foi quem pregou aqui. A senhora Erundina foi quem pregou aqui, junto com o senhor Itamar Franco, o fim da estabilidade. A senhora Erundina foi quem chegou em Brasília pregando caça às bruxas ao servidor público. Foi a senhora Erundina, hoje o senhor Bresso Pereira é precursor da política discriminatória da senhora Erundina, que chegou aqui para ser servidora. Primeiro lugar na pesquisa de ontem, eu gostaria que essa deputadazinha me respeitasse, gostaria que essa deputada não usasse a tribuna para desafiar o seu colega. Vamos manter o regimento. É porque a senhora, deputada, não está sendo deputada. A senhora está sendo aqui uma médica Olha, eu gostaria de ler isso aqui a partir do dia 3 de outubro de 98. Não vamos disputar a eleição com a Erundina, nós vamos disputar a eleição aqui. Em 98, eu gostaria que a senhora procurasse um local para discutir em 98 a política. E não essa tribuna que provavelmente não será o seu lugar. Provavelmente não é seu lugar. Eu não fui eleito trocando receita por voto. Eu não fui eleito trocando receita por voto. Não fui eleito, minha senhora. E a senhora deputada, tem que respeitar o deputado quando fala a verdade. Não, caráter eu tenho, deputada.
Eu caráter eu tenho. A senhora está nervosa por quê? A senhora está nervosa por quê? A senhora está nervosa porque seu partido não tem Senhor moral para deputado, governar quero pedir Brasília. o senhor para encerrar A o senhora seu quer, pronunciamento. a senhora quer ver a denúncia da auxílio moradia para quem não tem moção. Auxílio moradia. Deputada, a senhora não é qualificada para ser deputada. A senhora não tem equilíbrio emocional. A senhora não tem credencial para me desafiar, senhora deputada. Senhora deputada. Senhor Eu gostaria deputado- de voltar. Eu gostaria Senhor de deputado Odilon voltar. Aires, gostaria de pedir a Vossa Excelência que concluísse o pronunciamento e que fizesse as suas colocações ao plenário dessa casa e não dirigindo especificamente a um deputado. Senhor deputado, senhor presidente, a deputada quer me tirar do sério, mas ela está preocupada com o desgoverno, com as medidas antipopulares do senhor governador, que coloca hoje o aumento do IPTU justamente para o trabalhador, porque o inquilino é que paga o IPTU, não é o grande empresário que paga o IPTU. O empresário tem dinheiro para pagar mais do que o que eles estão colocando aí. Então, senhor presidente, eu estou aqui usando o direito de resposta de um ataque feito ao nosso partido. E o nosso partido vai sim responder nas urnas, vai sim responder em praça pública e vai sim responder aqui em plenário. Tem que respeitar os nossos deputados. O debate é do ponto de vista político e não pessoal. E a nossa colega saiu do sério, demonstrou que não tem capacidade para ser deputada, demonstrou que é uma pessoa desqualificada para assumir a tribuna, demonstrou que o partido Senhor dela deputado, tem mazelas por aí, devo e eu informar gostaria que de dizer ao cortarei senhor, presidente. o som de Vossa Excelência em função da referência estar se repetindo novamente, dirigindo à senhora deputada. O seu tempo está esgotado e está isolado o seu microfone. Senhor Encerramos presidente. aqui o pequeno Senhor comunicado de presidente. parlamentares, iniciando Senhor a presidente, ordem do dia. pela ordem. Pela ordem, deputado Eu fui Mania. citada pelo deputado Odilon Aires e gostaria de ter o direito de resposta. Nós vamos analisar as notas taquigráficas para decidir sobre o direito de resposta. Gostaria de pedir as notas taquigráficas que, no pronunciamento do deputado Odilon Aires, onde se referiu à deputada Maninha, como deputado, de um modo diminutivo, fosse retiradas as notas taquigráficas. Peço o senhor deputado Peniel para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Na impossibilidade, deputado Peniel, solicito o deputado Manuel de Andrade para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Ao pedir ordem ao plenário, gostaria de pedir ao senhor secretário para fazer a leitura do expediente sobre a mesa. Mensagem 203, do senhor Cristóvão Buarque. Tenho levado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 402/95, que dispõe sobre a instituição de linhas do serviço convencional de transporte público com tarifas reduzidas aos domingos e feriados, com complementação dos custos pelo Poder Executivo e da outras providências, e que se converteu na Lei 959, de 24 de novembro de 95, publicada no DOF, número 227, 27 de novembro de 95. Mensagem 204, do senhor Cristóvão Buarque. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 813/95, que denomina Zumbi dos Palmares, a praça localizada em frente ao setor de Diversões Sul, no plano piloto, e que se converteu na lei 958, de 27 de novembro de 95, publicada no DOF, número 227, de 27 de novembro de 95.
Mensagem 207. Tenho a honra de submeter a apreciação dessa Casa Legislativa, requerendo o regime de urgência previsto no artigo 73 da Lei Orgânica Federal, o anexo projeto de lei, que trata do parcelamento do Centro Comercial Sudoeste, quadras 1, 2, 3 e 4, na região administrativa do Cruzeiro. Assinado Cristóvão Buarque. Requerimento de vários deputados. Requer a criação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apuração da situação e todas as circunstâncias relacionadas com a exploração sexual, prostituição, abuso sexual e maus tratos de crianças e adolescentes no Distrito Federal. Requerimento, deputada Lúcia Carvalho e Maria José. Requer a composição da Comissão Externa de Representação da CLDF, junto ao primeiro Encontro Nacional de Mulheres Parlamentares Estaduais. Projeto de lei da deputada Lacerda. Dispõe sobre a prorrogação dos contratos de concessão, permissão, autorização de uso para ocupações de bens públicos que especifica na cidade Santiago do Gama e da outras providências. Projeto de lei da deputada Lacerda. Dispõe sobre a prorrogação dos contratos de concessão, permissão de uso ou autorização de uso para ocupações de bens públicos que especifica na cidade de Taguatinga e da outras providências. Projeto de lei da Lacerda dispõe sobre a prorrogação dos contratos de concessão, permissão ou autorização de uso para ocupações de bens públicos que especifica na cidade satélite de Sobradinho e da outras providências. Projeto de lei da deputada Lacerda dispõe sobre a prorrogação dos contratos de concessão, permissão ou autorização de uso para ocupações de bens públicos que especifica em Brasília e da outras providências. Projeto de lei da deputada Lacerda dispõe sobre a prorrogação dos contratos de concessão, permissão ou autorização de uso para ocupações de bens públicos que especifica em Brasília e da outras providências. Requerimento da deputada Maria José. Retirada do projeto de lei 545. Requerimento da deputada Maria José. Retirada do projeto de lei 593. Requerimento da deputada Maria José. Requer a retirada do projeto de lei 249. Requerimento da deputada Maria José. Retirada da indicação número 553/95. Moção da deputada Maria José. Sugere que a Câmara Legislativa Federal apresente congratulação à equipe de Arquivo Público Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Renato Rainha, concede de cidadão honorário ao senhor deputado federal José Elias Murad. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre a autorização do trabalho de técnicos, auxiliares e atendentes de enfermagem e estudantes de medicina e de curso paramédicos na medição da pressão arterial dos transuentes nas vias públicas de outras providências. Projeto de resolução da deputada Renato Rainha cria a Comissão de Segurança Pública e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas na estrutura da Câmara Legislativa e da outras providências. Projeto de resolução do deputado Renato Rainha cria a Comissão de Saúde e Educação Pública na estrutura da Câmara Legislativa Federal. Requerimento, deputado João de Deus, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 492 e 493, de autoria do senhor deputado Zé Edmar, com projeto de lei 1035, por tratar de matéria análoga. Indicação do deputado Zé Ramalho, sugere ao governo federal a reforma geral do Centro de Ensino número 1, do Centro de Ensino de primeiro grau, número 12, na QNO 2/4, setor O, em Ceilândia. Indicação do deputado Zé Ramalho, sugere ao governo federal a implantação de galerias de águas pluviais nas ruas das quadras QNO 2, 4 e 6 do setor O, em Ceilândia. Indicação do deputado Zé Ramalho, sugere ao governo federal a colocação de meios fios nas ruas das quadras QNO 2, 4 e 6 do setor O, Ceilândia. Ata da 141ª sessão ordinária em 27 de novembro de 95.
Senhor presidente, pela ordem. Deputado Peniel. Solicito a Vossa Excelência a dispensa da leitura da ata dada como lida para apenas agilizarmos o processo da sessão. Concordo, de acordo. Pronto, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Miquel. Gostaria então somente de anunciar a presença do secretário da Ação Social, professor Messias de Souza, que se encontra em plenário, e estará conversando sobre alguns projetos de interesse da secretaria com os deputados, e a gente até convida para que posteriormente, então, se logo seja possível, haja esse pequeno encontro entre o secretário e os deputados dessa casa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Senhor presidente, permita-me fazer um registro de um fato que ocorreu ontem na sessão por volta das 9h50. A deputada Lúcia Carvalho fez um pronunciamento e o deputado Filipelli sentiu-se atingido pelo pronunciamento da deputada e, 1 minuto depois, pediu o direito de resposta. O presidente da mesa, deputado Geraldo Magela, solicitou as notas taquigráficas para que pudesse analisar a fim de atender a questão de ordem formulada pelo deputado Filipelli. Só que, no momento, 15 minutos depois, o deputado Filipelli voltou ao microfone para reiterar o pedido de direito de resposta. E o presidente, o deputado Geraldo Magela, mencionou que a taquigrafia estava atrasada e que não tinha fornecido ainda a informação. Eu quero só informar, senhor presidente, que a taquigrafia não estava atrasada. Quando um taquígrafo recolhe o seu quarto de 5 minutos aqui no plenário, que ele retorna para fazer a decodificação e a degravação da fita, ele demora, em média, 25 minutos para concluir aquele trabalho. É um trabalho artesanal que exige toda a atenção do servidor para que não haja falhas nesse processo. Esses 25 minutos, o deputado disse, portanto, que se houvesse a informatização, iria resolver o problema. Não é bem assim. A informatização vai ajudar para evitar repetidas composições do texto, porque com o computador haveria apenas a degravação transcrevendo no computador e as correções seriam feitas sem que se precisasse redatilografar o texto. Portanto, cada 5 minutos de apanhamento demora, em média, 35 minutos para ter o seu trabalho concluído na taquigrafia. Nós estamos com deficiência de pessoal. Existem 4 vagas que estão abertas e que não foram providas, e a taquigrafia tem servidores que está em licença médica, a taquigrafia tem servidores que está com problema de tenosinovite, portanto, não tem condições de realizar o seu trabalho, e nós estamos fazendo todo o possível para que o trabalho da taquigrafia seja o melhor possível. Eu creio que os servidores desta casa têm dado um exemplo de competência e de qualidade no seu trabalho. Portanto, eu gostaria de registrar aqui que não houve atraso em termos da taquigrafia. Quando um presidente pedir para verificar as notas taquigráficas, ele tem que considerar o prazo entre o apanhamento das informações, a degravação da fita com a decodificação dos sinais taquigráficos e a sua datilografia com a revisão para trazer ao plenário. Então eu faço esse registro, ressalvando a falha cometida ontem contra esse setor da casa, que sempre, desde a legislatura anterior, tem dado mostra de competência no seu trabalho e, portanto, não mereceu esse tipo de consideração. Muito obrigado. Aliás, de desconsideração, né? Não de consideração. Está registrado, senhor deputado. E essa presidência, que hoje ocupa a presidência, mas no cargo da vice-presidência, deve também informar Vossa Excelência, a todos os deputados, da necessidade de informatização dessa casa, que realmente temos que agilizar o processo e encontramos nos entraves algumas pessoas que não têm esse entendimento. Eu quero fazer também um comunicado em nome da vice-presidência da dificuldade que estamos tendo para a compra de equipamentos. Hoje em dia, a vice-presidente chega à conclusão de que não conseguirá comprar uma agulha sequer sem passar pela consultoria jurídica dessa casa, que insistentemente tem demorado e postergado qualquer decisão. Visto informar aos senhores que a compra do molder, que foi decidida na mesa em 31 de agosto e que custa apenas R$300, até hoje não ter tido a autorização
da consultoria jurídica dessa casa para que a compra pudesse ser efetivada. Quero informar para os senhores a dificuldade que temos na casa e a quem interessa tantas demoras e tantas dificuldades colocadas para a compra de equipamentos dessa casa. Então, deixo aqui o meu registro de repúdio, as minhas colocações, de aborrecimento com o trabalho que é desenvolvido pela informática, por toda a vice-presidência e que não encontra respaldo nem guarida por outros segmentos dessa casa que tentam postergar e atrasam todas as compras, todo o trabalho que é feito, correndo o risco, inclusive, de prejudicar todas as licitações feitas pela informática dessa casa. Portanto, quero aqui deixar registrado, mais uma vez, como exemplo, o molder, que custa apenas R$300 e que foi decidido pela mesa a compra do dia 31 de agosto. E passados 3 meses, ainda não se conseguiu efetivar a compra desse pequeno equipamento. Que dirá a compra dos computadores, dos servidores, da rede que deve ser instalada nessa casa. E que, portanto, essas são algumas dificuldades que os senhores deputados, os senhores funcionários, devem ter a dificuldade e o aborrecimento que a vice-presidência está tendo em administrar uma questão burocrática que está encontrando entraves em outros órgãos dessa casa. Continuando com a ordem do dia. Quero chamar o deputado Manuel de Andrade para fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, hoje no início da sessão, o deputado César Lacerda fez uso da tribuna e fez menção a respeito do ocorrido ontem na sessão. Gostaria que Vossa Excelência se dignasse conceder o direito de resposta pelas palavras do nobre parlamentar. Iremos analisar, senhor deputado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor Questão de presidente. ordem, deputada Lúcia Carvalho. Eu queria que a gente entrasse agora na pauta e pudéssemos votar de uma forma rápida, porque existe uma reunião de líderes convocada para hoje. Tudo bem, deputado. Só quero que Vossa Excelência na presidência possa manter a convocação feita pelo deputado Geraldo Magela ontem, porque nós temos uma sessão extraordinária amanhã e o problema do condomínio em terras particulares, se não for discutido hoje, não entra amanhã novamente. E essa casa vai estar dando uma demonstração de empurrar esse assunto a perder de vista. Então, acho que é importante que Vossa Excelência convoque os líderes após essa sessão e faça de uma maneira bastante objetiva a pauta agora. Muito obrigada. Deputado Manuel de Andrade, fazer a leitura do primeiro item da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei 120, que fixa nova composição ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Federal, altera a Lei 289, de 3 de julho de 93, e da outra providência, de autoria do Poder Executivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço ao senhor secretário fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Vinícius Tavares. Sim. Deputado Carfu. Sim. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Pirineus. Sim. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Lúcio Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Adilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado José Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela, ausente.
Projeto de lei número 120 de 1995 foi aprovado com 18 votos favoráveis e 6 ausências. Segue a redação final. Peço ao senhor secretário fazer a leitura do segundo item da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei 161/95, que autoriza o Poder Executivo a erigir monumento em memória dos brasileiros mortos e desaparecidos por motivos políticos. Autor, deputado Miquel Paz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Luiz Tavares. Sim. Deputado Carrefour. Sim. Deputado Célia Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques, ausente. Sim. Deputado, sim. Deputado Mabirideu, sim. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João Deus. Deputado João Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Lúcio Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputado Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miguel Paz. Sim. Deputado Leão Aires. Sim. Deputado Penel Pacheco. Sim. Deputado Rodrigo Lemberg. Sim. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Zé Ramalho, sim. Deputado Rodrigo Lemberg, sim. Deputado Jair Magela, ausente. Projeto número 161/95 foi aprovado com 19 votos favoráveis e 5 ausência. Quero retificar a votação anterior, onde se repetiu a mesma votação, 19 votos favoráveis e 5 ausências. Peço ao secretário fazer a chamada, a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia do projeto de lei 030/95, que implanta as atividades de lazer nas áreas que especifica. Autor, deputado Luiz Estevam. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 171. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 171/95, que reconhece como entidade de utilidade pública a Associação Geral dos Policiais Civis da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 781, que dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas embaladas em spray e da outras providências. Autor, deputado Zé Edmar. Vou tirar. Deixa pra lá. Depois, na hora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Discussão em segundo turno, primeiro dia do projeto de lei 163/95, que altera o nome do Jardim Zoológico de Brasília para Jardim Zoológico Sargento Silvio Delmar Hollenbach e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Discussão Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Quarto dia. Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Odilon Aires. Eu gostaria que retirasse da ordem, da pauta da ordem do dia de hoje, o item número 7, e transferisse para a próxima sessão. Atendido. Quero o senhor secretário fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, quarto dia, votação do projeto de lei 145/95, que estende aos servidores militares federal que tenham prestado serviço nos órgãos da Presidência da República, que menciona
os benefícios da Lei 186, de 22 de novembro de 91, e 213, de 23 de dezembro de 91. Autor, deputado Odilon Aires. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Peço ao senhor secretário fazer a chamada dos senhores deputados. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Odilon. Solicita a retirada de pauta do item número 8. Já é. Eu tinha posto em votação? Não. Eu estava em discussão. Zé, vota um. Faz favor aqui, Comunico ao deputado Odilon Aires a impossibilidade de retirar de pauta, tendo em vista já ter entrado em votação. Peço ao senhor secretário fazer a chamada do senhor deputado. Deputado Benito Tavares. Sim. Deputado Carrefour. Não. Deputado Zé Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Sim. Não. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli ausente. Deputado João Deus. Sim. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputado Zé Carvalho. Não. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputada Maninha. Não. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda ausente. Deputado Miguel Paz. Não. Deputado Lon Aires, sim. Deputado Pernambuco Pacheco. Não. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Lemberg. Não. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Magela. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis, 8 contrários e 5 ausência. Peço ao secretário fazer a chamada do próximo item da... Não. Declaração de voto minha, senhor presidente. Eu pedi. Não consta em nenhuma pauta, nenhuma declaração de voto. Peço ao secretário fazer a chamada dos senhores deputados. Do próximo item da ordem do dia. Mas eu não vi. Ficou lá. Agora, Manel. Agora o presidente. Vou pegar você, Manel. Dou não. Dou não. O que a gente fez?
Peço ao senhor secretário fazer a leitura do próximo item da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, quarto dia, e votação do projeto de lei 295, que autoriza o Poder Executivo a construir cadeias públicas e da outra providência. Autor, deputado Renato Rainha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos à votação. Peço ao senhor secretário para fazer a chamada dos senhores deputados. Deputado Mendes Tavares. Deputado Mendes Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado Zé Lacerda. Deputado Lacerda. Senhores deputados, nós estamos em processo de votação. Gostaria de pedir a Vossa Excelência a atenção necessária para dar continuidade à votação. Lúcio, eu vou me retirar. Pai e filho brigando não dá certo. Essa briga mais com filho não dá certo. Não. Deputado Benício, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Pirineus, ausente. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevam. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miguel Paz. Miguel Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Miguel Paz. Sim. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Orenberg. Ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Jair Magela, ausente. Deputado Beniel, sim. Para por aqui mesmo. Deixa eu encerrar. Você vai votar contra ele? Você vai votar contra? Projeto de lei número 295 foi aprovado com 12. Retificando, projeto de lei número 295 não obteve quórum, com apenas 12 votos favoráveis e 12 ausências. Não obtendo quórum, estaremos suspendendo a partir de agora a ordem do dia. Entrando no grande expediente. Quero responder também a questão de ordem do deputado Peniel Pacheco, onde concedo o direito de resposta de 1 minuto às palavras do deputado César Lacerda. Senhor presidente, nova questão de ordem, por favor. Questão de ordem, deputada Lúcia Carvalho. Eu só lembrando ao deputado Peniel e aos demais líderes aqui presentes que nós temos uma reunião em seguida para discutir condomínio em terras particulares. Se nós não fizermos essa discussão hoje, o projeto não vem à votação amanhã. Só lembrando isso, gostaria que Vossa Excelência convocasse. A fala do deputado Peniel Pacheco é apenas de 1 minuto em resposta ao pronunciamento do deputado César Lacerda. Senhor presidente, gostaria de ter o mesmo tempo que teve o deputado Odilon quando veio, também utilizou a tribuna hoje. Senhor presidente. Não, só um minuto, deputado Peniel Pacheco. Quero lembrá-lo que o deputado Odilon Aires não falou como direito de resposta. Ele falou tá bom. No comunicado de parlamentares. Tá certo. Senhor presidente, o deputado César Lacerda
desde ontem na sessão, tem algum tipo de reação contra a minha pessoa e eu não sei exatamente quais são os reais motivos. Porque eu apresentei um projeto de emenda à lei orgânica, projeto este que o deputado votou favoravelmente no primeiro turno. Depois ele disse que teve uma reunião com os empresários e mudou o voto. Eu respeito a mudança do voto dele. Quando terminou a votação, ele foi criticar os outros colegas que tinham votado a favor do projeto, mantendo uma atitude de coerência, porque votaram sim no primeiro turno e estavam votando sim no segundo turno. Eu então reagi, eu falei que nenhum deputado tem o direito de querer patrulhar ou ser dono do voto dos outros. E o deputado agora fez o uso da tribuna para dizer, senhor presidente, que eu estou agindo de maneira indevida ao ontem levantar uma questão de ordem e reagir contra esta postura dele. Olha, deputado, eu não tenho nada pessoal contra Vossa Excelência. Vossa Excelência vote como desejar votar. O voto é seu, o mandato é seu, muda de voto se quiser, vota a favor num dia, vota contra no outro, não tem problema, eu respeito a sua decisão. Aliás, eu quero até dizer aqui aos empresários, em boa memória que eu tenho da Bíblia, eu quero dizer aos empresários, respeitando inclusive o voto do deputado, dai a César o que é de César. Porque, senhor presidente, a Deus eles não vão dar mesmo, porque os estudantes de teologia não tiveram direito de receber o desconto nos vales estudantis. Então, eu acho que o César tem que receber o que é dele, porque ele fez a parte dele. Mudou de voto e tentou ainda influenciar os outros a mudarem também. Muito obrigado. Você vai reapresentar o projeto? Direito de resposta, deputada Mania. Devo observar apenas o tempo necessário de 1 minuto. Senhor presidente, senhores deputados, eu vou usar precisamente 1 minuto no meu direito de resposta. E quero ler aqui a declaração do senhor Fernando Brasil Ferreira da Mota, no depoimento prestado ao Ministério Público, que ele confirma na íntegra o termo de declarações prestado por Marco Aurélio da Silva e que deseja, no entanto, acrescentar o seguinte, que o declarante foi abordado por Odilon Aires quando ia para o colégio e que Odilon disse que pagaria o declarante para que ele dissesse que havia pichado o muro a mando de Zaldo e que Odilon falou a Fernando que é para este incriminar Zaldo e se este, por acaso, mudasse o seu depoimento, iria ser processado por Odilon, que o declarante não chegou a se retratar na polícia, visto que, quando se manifestou esse desejo, o delegado disse que não adiantava, pois o declarante já reconhecera os autos. Eu gostaria de registrar isso aqui para dizer ao deputado que veio aqui me chamar de deputadazinha, que realmente eu meço 1,50 m, mas eu tenho caráter e sei ser mulher. E se o deputado não sabe ser homem, que saia dessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de... nós estávamos em uma outra discussão. A senhora deputada trouxe aqui uma acusação de caráter pessoal. E eu gostaria de dizer que esse cidadão que ela aponta aí é manipulado pelo PT. Esse Zaldo é uma pessoa insignificante no contexto social de Brasília. E a deputada não pode dizer que eu tenho que sair daqui, não, porque não foi o eleitor dela que votou comigo, não. O meu eleitor tem dignidade. Quem tem que dizer isso em 98? Os eleitores de 98. Eu tenho muito mais voto que essa deputadazinha. Senhor presidente, pela ordem, o regimento interno dessa casa é claro. Não há direito de resposta para direito de resposta. Eu gostaria que fosse retirado dos anais a colocação do deputado os deputados me pedem o direito de resposta, logicamente eu gostaria. Eu abro o espaço e dou pelo menos que ele se manifeste e possa dizer o porquê do pedido de direito de resposta. Mas concordo com o deputado Cafu, realmente o regimento não permite e peço às notas taquigráficas que sejam retiradas as colocações do deputado Odilon Aires. E eu gostaria também, senhor presidente, fosse dado o mesmo tratamento, retirasse as palavras da deputada, até me expulsando dessa casa. De repente ela vai expulsar até os servidores concursados desta casa. Eu gostaria que Vossa Excelência tirasse. Eu respondo a questão de ordem do deputado Odilon Aires, informando que peço a retirada... Determina a retirada das notas taquigráficas, das acusações feitas pela deputada Mania, onde ela deveria ter feito direito de resposta e não ter feito novamente uma acusação. Senhor presidente, eu quero aqui manifestar o meu protesto ante a sua resolução, porque o meu direito de resposta se diz sim
a questão que o deputado colocou. O deputado me fez uma acusação, me chamou de deputadazinha e eu lhe dei a resposta que lhe era devida. Portanto, eu gostaria que constasse, sim, o meu pronunciamento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Cafu. Senhor presidente, eu gostaria de já deixar aqui de público que amanhã, no horário de liderança, eu estou cedendo espaço para a deputada Maninha, para que ela use desse horário, desse tempo, para fazer os esclarecimentos que ela entende devidos em função dos ocorridos aqui hoje. Isso não é uma questão de ordem. Amanhã mesmo o senhor pode deliberar sobre essa questão. Nós estamos... Eu gostaria Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado João de Deus. Eu quero fazer um apelo ao meu amigo deputado José Edmar, que carinhosamente eu chamo de Zé do Boqueirão, para encerrar essa sessão e acabar com essa discussão. Rimou, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, a Eu questão gostaria de informar o deputado João de Deus para que existe Senhor presidente, a questão de ordem. regimento do qual eu tenho que obedecer. Senhor Temos aí o grande expediente dos quais podem falar 4 deputados. Se nenhum deputado tiver a intenção de fazer pronunciamento, logicamente estarei encerrando a sessão. Senhor presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, deputado prevista Rodrigo agora, Oliveira. imediatamente após a sessão, uma reunião de líderes para fechar o projeto dos condomínios em áreas particulares. Então eu faço um apelo a Vossa Excelência para que encerre a sessão para que os líderes possam se reunir e fechar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Quero perguntar aos senhores deputados se mais algum dos senhores gostariam de fazer pronunciamento do grande expediente. Não havendo manifestação, antes de encerrar o grande expediente, peço ao senhor secretário fazer a leitura das mensagens que encontram sobre a mesa. Mensagem 208, /95, do senhor Cristóvão Buarque. Tenho a honra de submeter a levada em consideração. Peraí, deixa eu ler, não atrapalha não, João. Deixa eu ler, ele já começou a ler. Vai, João. Tenho a honra de submeter a elevada consideração dessa Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, CEF, e oferecer garantias da dívida e demais obrigações decorrentes do empréstimo para execução do Pró-Moradia e Pró-Saneamento, que operam com recursos do FGTS. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito bem, senhor presidente. Sabe qual é o problema do Xavier? Sai perto do microfone. Deixa eu defender aqui, deixa eu defender o deputado. Olha a imprensa fotografando. Olha aqui, deixa eu te falar o seguinte. Pega mal pra caralho. Olha aqui, deixa eu te falar o seguinte. O programa do Xavier foi fazer uma